Atenção, torcida São Paulina, o que a gente vai conversar aqui é de fato muito sério. É preciso esquecer por um instante o que acontece só dentro de campo para a gente poder mergulhar fundo no que talvez seja um dos momentos mais delicados da história recente de um gigante como São Paulo. É que essa análise ela vai muito além de uma derrota, de um resultado ruim. É um cenário completo de uma situação que acende, olha, um sinal de alerta, um alerta máximo lá no Morumbi. E é um alerta que sai do campo e reverbera com força nos bastidores. E claro, é dentro das quatro linhas que tudo isso fica mais visível, mais urgente. A derrota para o Palmeiras, por exemplo, não é um fato isolado de jeito nenhum. Ela é, na verdade, um sintoma. Um sintoma bem claro de problemas muito, mas muito mais profundos que estão aí ameaçando toda a temporada do clube. Vamos lá, vamos olhar para o clássico. São Paulo até que começou bem o jogo, sabe? Teve mais a bola, tentou controlar as ações. Só que aí as transições rápidas do Palmeiras escancararam uma fragilidade defensiva que já virou crônica. O time até mostrou poder de reação, foi lá e empatou com o Bobadilla, mas não se sustentou. A queda de ritmo no segundo tempo, essa foi fatal. E o placar de 3-1 foi a consequência disso. E olha, essa fragilidade toda na defesa não é um acaso, não. Isso se reflete num número que assusta. Pensa bem, são 10 gols sofridos em apenas 5 jogos. Isso faz da defesa do São Paulo a pior do campeonato. É um número que, sozinho, já explica todo o medo de que a temporada seja de muito, muito sofrimento. E aí quando o próprio técnico, o Hernan Crespo, vem a público e solta uma frase com esse peso todo, fica muito claro que o problema não é só tático, não é só técnico, é muito maior. A fala dele é o que abre a porta para a gente entender a real e assustadora dimensão dessa crise. Mas, afinal, por que o momento é tão grave assim? A resposta, ela não está no gramado. Ela está nos bastidores. É o que acontece fora de campo que, no fim das contas, vai definir o futuro do São Paulo. E explica por que de tanto medo no ar. É que o desempenho ruim em campo, na verdade, é só o reflexo. Um reflexo direto de uma instabilidade na administração do São Paulo que a gente nunca viu antes. A grande doença do clube hoje está na sua gestão. A situação é simplesmente caótica. A gente está falando de uma diretoria que implodiu, com acusações seríssimas de corrupção, processo de impeachment que levou à renúncia do presidente e, para piorar, tudo isso bem em um ano eleitoral. É a receita do desastre, a tempestade perfeita para a instabilidade. E tem uma frase que resume perfeitamente tudo isso. Clube desse tamanho, quando cai, não cai por causa do time, cai por causa do clube. E é exatamente isso. Para um gigante como São Paulo, o rebaixamento nunca é culpa só de um time ruim. É a consequência final, o ponto final de um colapso institucional. Esse caos na diretoria, ele contamina o vestiário, ele acaba com a confiança e, no fim, paralisa o time dentro de campo. E o pior é que o São Paulo, infelizmente, não seria o primeiro a seguir por esse caminho trágico. A história recente do nosso futebol está cheia de exemplos que são alarmantes, que servem como um aviso, quase como um manual do que não se deve fazer. Pois é, o padrão é assustadoramente parecido. Pega o Cruzeiro de 2019, diretoria investigada por corrupção. O Inter de 2016, presidente condenado. O resultado nos dois casos? Rebaixamento. A crise que o São Paulo vive hoje segue um roteiro muito, muito perigoso. E aquele ponto de interrogação ali no final. É ele que está tirando o sono de todo o torcedor são paulino. Mas dá para sobreviver a um caos desses? Dá. O rival Corinthians, por exemplo, viveu uma crise política pesada, mas o vestiário conseguiu se fechar, se blindar e ainda ganhou títulos. Só que no São Paulo o que a gente está vendo é o caminho contrário. A crise já vazou da diretoria para o campo, e a prova maior disso foi a saída do Muricy Ramalho da coordenação de futebol. Era um pilar de estabilidade que ruiu bem no pior momento. Então, o que esperar do futuro? A caminhada para se salvar em 2026, ela vai ser longa, vai ser dura e cheia de obstáculos que são muito maiores do que só os adversários dentro de campo. Primeiro, a luta imediata é para não cair no Paulistão. Logo em seguida, já tem um começo de Brasileirão complicadíssimo contra o Flamengo. Lá dentro, uma aposta no Rafinha para um cargo de gestão que ele nunca exerceu na vida. E, para completar o cenário, a política do clube pegando fogo em ano de eleição. Cada um desses pontos é um desafio gigantesco. E sabe o que torna tudo isso ainda mais chocante? É a gente lembrar que não faz nem 20 anos o São Paulo era um modelo de organização, era o exemplo de gestão no futebol. A velocidade com que tudo se deteriorou é isso que causa tanta perplexidade, tanta indignação. Então, a grande questão que fica é essa. Como é que um clube tricampeão mundial, que era um exemplo a ser seguido,
deixou que uma sequência de gestões ruins destruísse suas bases a ponto de colocar em risco a própria história? A resposta para essa pergunta, bom, ela não define só a temporada de 2026. Ela define o futuro de um dos maiores clubes do mundo.